O capítulo de número 4, glória a Deus. João, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo 4, glória a Deus. Conforme eu havia dito no culto das 17 horas, e para quem ainda não tem conhecimento, eu estou construindo uma série em livros que eu tenho chamado de uma visão panorâmica. E eu tenho aqui comigo 2 livros desta série. O primeiro é sobre os evangelhos. Faço aqui uma exposição de pontos cruciais para a compreensão dos evangelhos, tais como destaco aqui 5 contextos que são imprescindíveis para a compreensão dos evangelhos. O contexto geográfico, então eu lhe mostro a geografia de Israel à luz dos evangelhos. O contexto teológico, lhe mostro a perspectiva teológica de cada evangelista ao descrever o evangelho de Cristo. O contexto cultural destaca alguns costumes do povo judeu. O contexto político, lhe levo para o ambiente político durante o contexto dos evangelhos. Enfim, é um livro que tem abençoado muitas vidas. E o segundo livro desta série que nós lançamos recente, que é sobre as cartas de Paulo. Eu faço aqui um comentário sobre as cartas do apóstolo, percorrendo 2 contextos. Contexto teológico, faço breves comentários de alguns textos de todas as cartas de Paulo, e o contexto histórico, lhe convido a entrarmos na historicidade de cada uma das cartas de Paulo e compreendermos um pouco mais sobre cada uma de suas epístolas, a igreja que está recebendo aquela carta, bem como a pessoa também que está recebendo aquela carta. Então, com a bênção do nosso pastor, eu vou estar ali na saída, na banquinha da misericórdia e da graça, ali do lado do ponte, e se você puder, passe ali, abençoe, seja também abençoado. Cada livro é 30, os 2 é 50, você vai estar abençoando nosso ministério e também estará sendo abençoado. João capítulo 4, leiamos a partir do versículo 4, escrito está, ou melhor, versículo 3: deixou Jesus a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, pois o poço é fundo. Diga comigo: o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Diga fonte. Uma fonte de águas vivas que jorram para a vida eterna. Versículo 28, para encerrarmos. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. O que a mulher deixou? Perceba que na leitura nós enfatizamos 3 expressões: poço, fonte e cântaro. Poço, fonte e cântaro. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Poço,
Para ensaio ficou bom, agora é para valer. 1, 2, 3. O ministério de Jesus, ele é exposto pelo apóstolo João sob duas perspectivas. Do seu primeiro capítulo até o 12º capítulo de sua narrativa, o apóstolo João descreve o que nós chamamos de o ministério público de Jesus. São todos os atos e sinais miraculosos operados por Cristo dentro de um espaço de cerca de 3 anos. A partir do capítulo 13, especificamente até o capítulo 20, o apóstolo João descreve-nos outro cenário do ministério de Jesus, cenário este que nós podemos chamá-lo de Cristo no seu ministério privado. Basicamente não é Cristo diante das multidões, mas é Cristo em boa parte deste tempo com os seus discípulos. Perceba que o texto que nós acabamos de ler está inserido basicamente neste primeiro cenário, pois quando nós olhamos para os primeiros 12 capítulos do Evangelho conforme João, perceberemos que neste ministério público de Jesus, o autor sagrado vai destacar duas evidências do ministério de Cristo. A primeira evidência está na manifestação dos seus sinais. A partir do capítulo 2 até o capítulo 11, João descreve-nos 7 grandes sinais operados por Jesus. No capítulo 2, ele transforma água em vinho em Caná da Galileia. No capítulo 4, o filho de um oficial de um rei é curado. No capítulo 5, ele levanta um paralítico no tanque de Betesda. No capítulo 6, ele multiplica pães e peixes para alimentar uma multidão. Ainda neste capítulo, alguém testifica ele andando sobre as águas. No capítulo 9, um cego de nascença começa a enxergar. No capítulo 11, seu amigo Lázaro, 4 dias depois, é ressuscitado. A intenção de João é descrever que se Cristo de fato é o Verbo encarnado, este Verbo encarnado também manifesta sinais e maravilhas. Pois o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, manifestando os seus sinais, Cristo, o Deus encarnado, também continua manifestando os seus sinais. Em segundo lugar, João enfatiza neste aspecto público do ministério de Jesus, um aspecto que podemos chamá-lo de um aspecto itinerante do ministério de Cristo. Se você pegar especificamente do capítulo 2 até o capítulo 12, você vai ver Jesus em diversas regiões de Israel, seja ao norte na Galileia, seja ao sul na Judeia, ou até mesmo em Samaria. Perceba que este segundo aspecto se correlaciona com o texto que nós acabamos de ler, pois Jesus está na região da Judeia, e estando na região da Judeia, ele resolve então subir para a Galileia. Olhando na geografia de Israel, à luz dos evangelhos, percebemos que a região da Judeia está ao sul, a Galileia está ao norte. Quem saía da Judeia para a Galileia, havia basicamente 3 caminhos nos quais poderiam ser percorridos. O primeiro caminho era seguindo pela costa. O segundo caminho atravessava o Jordão e passava pela Pérea. O terceiro caminho passava por Samaria. Perceba que João diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Quando João diz que era-lhe necessário passar por Samaria, a necessidade que está em pauta não é uma necessidade de logística, não é uma necessidade geográfica. A necessidade que está em pauta é uma necessidade espiritual. Por quê?
Porque quem saía da Judéia para a Galiléia, como um bom judeu ortodoxo, evitava passar por Samaria, que era o caminho mais rápido e ao mesmo tempo o caminho mais evitado. Só que Cristo se encarna e na revelação do Evangelho, este Evangelho não está restrito a formalidades religiosas. Jesus quer quebrar alguns protocolos, Jesus vai romper alguns paradigmas, Jesus vai ultrapassar algumas fronteiras que não são físicas, e para isto, Jesus resolve passar por Samaria. Entendendo o propósito de Deus, ao chegar em Samaria, Jesus manda os discípulos irem à cidade, cerca de 1 quilômetro do poço, a buscarem pão, a buscarem alimentação. Jesus se assenta junto ao poço, o termo no original é sobre as pedras da beirada do poço. Estando assentado junto ao poço, de repente, é 6ª na contabilidade judaica, é meio-dia. Meio-dia não era a hora de alguém ir ao poço buscar água. Ir ao poço buscar água no início do dia ou no seu final. De repente, já aparece uma mulher que vem buscar água. Quando Jesus se depara com aquela cena, está o texto que lemos. Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. A mulher percebe que Jesus é judeu, e sendo judeu, ela questiona: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus olha para ela e diz: se tu conheceras o dom de Deus. Observe o texto e você vai perceber que esta mulher conhece muitas coisas. Esta mulher conhece a história do poço. Esta mulher sabe a quem ou por quem foi dado o poço. Essa mulher sabe como tirar água do poço. Essa mulher conhece toda a história do poço. Mas Jesus olha para ela e aponta algo que ela não conhece. E o que é que ela não conhece? O mestre diz: se tu conheceras o dom de Deus. Eu gosto disso porque Jesus vai falar deste dom, e essa expressão dom, literalmente é um termo grego que dá-nos a ideia de favores que são imerecidos, entregues a alguém. Esta mulher conhece o que é favores da terra, porque ela vai falar do poço de Jacó. Mas Jesus está apontando uma riqueza que não vem de baixo. Jesus está apontando uma riqueza que não emana da terra. Jesus está descrevendo uma riqueza que não emana dos homens. Jesus está destacando uma riqueza que provém de cima, que provém do alto, que provém dos céus, que provém de Deus. Jesus olha para ela e diz: se tu conheceras o dom de Deus, e se tu conheceras quem é o que te diz. Essa mulher sabe quem é Jacó. Essa mulher sabe até quem são ou quem foram os filhos de Jacó. Mas essa mulher não sabe com quem ela está conversando. Ela está conversando com aquele que é maior do que Jacó. Jesus olha para ela e diz: se tu conheceras quem é o que te diz. Há pelo menos 3 maneiras de conhecermos a Jesus. A primeira maneira de conhecermos a Jesus é conhecê-lo por intermédio das suas mãos. A segunda maneira de conhecermos a Jesus é conhecermos por intermédio de seus pés. A terceira maneira de conhecermos a Jesus é conhecê-lo por intermédio de sua face. Cada um desses itens aponta-nos facetas de Cristo.
Quando conhecemos Cristo pelas mãos, estamos conhecendo o Cristo que faz. Quando conhecemos Cristo pelos pés, estamos conhecendo o Cristo que tem. Mas quando conhecemos Cristo pela sua face, estamos conhecendo não somente aquele que faz, não somente aquele que tem, mas quem Ele é. Jesus olha para ela e diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, tu dirias: dá-me de beber, e tu lhe pedirias água viva. Quando Jesus fala água viva, Jesus atrai por completo a intenção da mulher. Quando Jesus fala de água viva, a mulher olha para Jesus, dos pés à cabeça, e diz: Senhor, tu não tens com que atirar. Ou seja, o Senhor não tem um balde, esse é o termo no original. O Senhor não tem utensílio para extrair do poço esta água. Se não bastasse não ter utensílio, o poço é fundo. Então surge a pergunta: onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que bebeu dele, aos seus filhos e ao seu gado? Jesus, como atraiu a atenção dela, olha para ela e faz um paralelo entre a água do poço e a água da vida. Jesus olha para ela e diz: qualquer um que beber desta água, água do poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E por que nunca terá sede? Porque a água que eu lhe der se fará nele. E o que é que esta água fará nele? Uma fonte de águas vivas, que jorram para a vida eterna. Já que você entendeu, deixa eu aplicar o que lemos aqui agora. Perceba que Jesus faz um paralelo da água do poço com a água viva, com a água do poço e a água viva. E Jesus está demonstrando que a água do poço pode encher até o cântaro, mas não é capaz de saciar uma sede que há na alma do homem. A água do poço é capaz até de encher o cântaro, mas não é capaz de saciar uma sede que está no interior do homem. Mas Jesus se levanta e diz: eu apresento uma água que não é capaz de encher um cântaro, mas que é capaz de saciar a sede que há na alma do homem. E por que esta água é capaz de saciar? Porque quem bebe desta água, olha o que Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por que nunca terá? Porque a água que eu lhe der se fará. Essa expressão se fará remete a uma ação, remete a um mover. O que Jesus está dizendo é: quem beber desta água, esta água fará um mover, esta água fará uma ação. E o que é que esta água fará? Se fará uma fonte. Sabe que Jesus está dizendo para a mulher: a água do poço gera poço.
E por que a água do poço gera poço? Porque todo dia ela ia para o poço com um cântaro vazio e voltava cheio, enchia o cântaro, mas não saciava a sede da sua alma. Ela tinha que voltar no outro dia. Mas Jesus